João capítulo 19, versículo de número 17, versículo de número 18. Você também vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Amém? Você está em João? Você está comigo aqui em João? Versículo 17 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? O que tem a ver um texto com o outro? Nós vamos descobrir ao longo da mensagem ou no final dela. Mas preste atenção, por favor. Falar deste momento da vida de Ezequiel é algo inspirador. Por quê? Pelo que Deus fez, na vida de Ezequiel. Até este momento, ele era o homem Ezequiel. Um homem que, dadas as circunstâncias, ele estava totalmente frustrado, abatido, sem expectativas de vida, sem propósito. E nós sabemos que uma pessoa sem propósito, sem inspiração, sem um motivo pela qual ele viva, ele trabalhe, ele se esforce, o caminho desta pessoa é a depressão. E dependendo dela, o suicídio, a morte. Ezequiel estava abatido pelo quê? E aqui me chama muita atenção. Ele estava abatido porque ele foi tirado do seu ambiente familiar, do seu ambiente social. Ele foi tirado da sua pátria e ele foi levado para o cativeiro babilônico, ou seja, a uma distância de mais de 800, se não me falha a memória, 8.000 quilômetros, alguma coisa, eu não estou bem lembrado, mas uma distância gritante, pois a sua residência era em Jerusalém, Judeia, mas ele foi aprisionado e levado para o cativeiro babilônico, nas terras dos medos, ou melhor, na terra dos babilônios, perdão. E o que isso tem a ver? Tem a ver porque ele tinha aspirações, ele tinha propósito, ele tinha uma vida, pois fora criado como filho de sacerdote que
exerceria o sacerdócio quando na sua idade de 30 anos. O capítulo 1, inclusive, indica que no 5º ano do cativeiro lhe veio essa visão. Ezequiel ele é levado para o cativeiro com 25 anos de idade. No 5º ano, ou seja, quando ele estava completando 30 anos, que era o período em que os sacerdotes eram consagrados e começavam o seu ministério, exercer o seu ministério no templo, ele está em outro lugar, em uma condição de escravo, totalmente impedido de viver aquilo pela qual ele foi criado, ele desejava, ele tinha como propósito, ele tinha como o motivo dele viver. Qual era o motivo dele viver? Qual era o propósito dele viver? Eu serei sacerdote de Deus. E o que fazia o sacerdote? Ele sacrificava, ele mediava, ele representava o povo, ofertando a Deus os sacrifícios do povo, os louvores do povo, as orações do povo. O sacerdote ele tinha um papel fundamental na antiga aliança, pois ele fazia essa mediação. Quando o povo queria falar com Deus, ele tinha que ir ao sacerdote. O povo não era ouvido quando a sua oração era dirigida diretamente para Deus. As ofertas do povo não eram recebidas quando elas eram ofertadas pelo próprio povo. Era até proibido um cidadão comum queimar incenso, queimar o sacrifício, imolar um animal e apresentar a Deus como oferta. Isso era proibido. O povo não adorava a Deus diretamente. Eles eram mediados pelos sacerdotes. Então veja que era um trabalho, que era uma vocação, que era algo desejado pelos os cidadãos hebreus de outras tribos. Eles desejavam, poxa, quem dera eu tivesse nascido na tribo de Levi, quem dera eu tivesse nascido da linhagem sacerdotal, eu teria o prazer de adorar a Deus diretamente, eu teria o prazer de mediar a adoração a Deus, de conduzir os meus irmãos, os meus patrícios para a adoração a Deus. Era algo desejável. Era algo que se admiravam nos sacerdotes. Ezequiel, ele nasce nesse contexto, mas ele é arrancado bruscamente. Por isso o texto diz que a palavra vem a ele dizendo que levanta-te. Porque a condição da alma dele é a condição de alguém que está abatido, que está prostrado. E por quê, pastor? Porque ele não está vivendo o que ele sonhou viver. Porque ele está abatido? Porque ele não está vivendo o que ele sonhou por toda a vida viver. E o que ele sonhou viver por toda a vida? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Estar diante de Deus, apresentando ao Senhor as orações, os louvores, os sacrifícios. O que Ezequiel desejou e não pôde ter até aquele tempo, tem muita gente que tem e rejeita, e destrata, e despreza, não faz caso, não dá o devido valor. Tem muito cristão que está na condição oposta de Ezequiel, porque graças à cruz,
nós recebemos o direito de entrarmos no santo lugar e atravessarmos o santo lugar e ir até o Santo dos Santos, graças à mediação de Jesus, graças à cruz de Cristo, nós recebemos a honra, o privilégio de estarmos diante de Deus, de louvarmos a Deus diretamente, de falarmos a Ele diretamente, isto é, a oração, de apresentarmos a nossa vida como sacrifício vivo a Ele, e Ele receber, e Ele se agradar de nós. Graças à cruz de Cristo, nós temos o privilégio de fazer aquilo que só os sacerdotes, só os da linhagem levítica, só os da família de Arão tinham direito, que era o quê? Eu vou te conduzir até a presença de Deus. Venha comigo, agora preste atenção, porque você não pode passar do átrio, mas deixa, eu vou atravessar o átrio, eu vou entrar no santo lugar e eu vou pedir a Deus em favor da tua vida. Sabe, antigamente era assim, o cidadão comum ele só ficava no átrio e ele via o sacerdote apresentando o sacrifício e o sacerdote entrando no santo lugar e pedindo por ele. Nós na nova aliança, nós somos como os sacerdotes que adentram, que passa, aleluia, que atravessa o átrio e entra no santo lugar, e quando ele quer mais, aleluia, ele não fica no santo lugar, ele invade o santo dos santos e chega o mais próximo de Deus. Nós temos a honra de conduzir pessoas até o Calvário, até o santo lugar, até o Santíssimo. E essa honra foi nos dada, e ela ficou bem clara no ide do Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quando ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Aquilo que os sacerdotes faziam na antiga aliança, nós fazemos na nova. Ezequiel estava chorando, ou melhor, ele estava abatido, porque o lugar onde ele ministrava era lá em Jerusalém. Ele estava distante, impedido de voltar. Ele foi impedido de ser consagrado como sacerdote. Ele não tinha mais o direito de exercer o seu ministério, ele nem iniciou, e é isso que o deixa triste. Isso deveria nos deixar triste, né? Hoje em dia tem lugares onde os filhos de Deus são impedidos de cultuar abertamente, são impedidos de publicamente anunciar a Cristo. Em alguns lugares, eles até são permitidos, entre aspas, a exercer a sua fé, mas propagar a sua fé, anunciar a outros, é impedido. Tem lugares que os nossos irmãos, quando descobertos, eles são criminalizados, eles são condenados, são torturados, são martirizados. Irmãos que são impedidos de anunciar o evangelho, de viver a fé, mas isso não os impede de adorar a Deus e continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo. Mas nós vivemos nesta nação e tem muito crente que vive o contrário de Ezequiel e de nossos irmãos da igreja perseguida, da igreja subterrânea. A Babilônia se tornou para Ezequiel um lugar de tristeza, de derrota, de frustração, de morte.
Era isso que a Babilônia significava para Ezequiel. Não fazia sentido ele viver, não ali. Você consegue imaginar como estava o coração dele no ano em que ele deveria ser consagrado para iniciar o seu ministério? Ele está num lugar impedido de viver o que ele tanto sonhou. Você consegue imaginar como estava o coração dele? Ei, todos nós deveríamos sonhar, nós deveríamos alimentar sonhos como o de eu quero pelo Senhor ser usado para conquistar famílias. Eu quero pelo Senhor ser usado para libertar vidas que estão escravizadas nos vícios. Eu quero ser usado pelo Senhor para transformar vidas que estão em desgraça. Eu quero ser usado pelo Senhor para levá-lo ou levar a Ele dezenas, centenas e milhares de vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo mesmo poder que me transformou. Oh, como eu quero ser usado por Deus. Nós deveríamos alimentar esses sonhos. Nós deveríamos nos frustrar caso esses sonhos não estivessem sendo realizados. Mas sabe quais os sonhos que nós alimentamos? Quais são os sonhos que você alimenta? Como um sábio. O que te inspira, o que te motiva a acordar a cada manhã, levantar daquela cama bem quentinha? O que te inspira a tomar aquele banho, lavar o seu rosto, escovar os seus dentes e partir para a labuta? Quais são os teus sonhos? Eles estão relacionados aos sonhos de Deus para a tua vida? O que te motiva, o que te inspira? Ezequiel não tinha, por assim dizer, um motivo para continuar vivendo, mas que tremendo. O nosso Deus é especialista em transformar situações catastróficas, situações deprimentes, situações de derrotas, situações de tristeza, em situações de júbilo, em situações de vitória, em situações de transformação para melhor. O nosso Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. O nosso Deus é especialista em transformar as situações que estão nos levando para o fundo em situações que vão nos impulsionar para o alto. A questão é o que é a bênção para mim. A questão é o que é o alto para mim. A questão é o que é a alegria para mim, a felicidade para mim. A questão não está no que Deus pode fazer, está no que eu quero que Ele faça, ou que eu espero que Ele faça por mim. Essa é a questão. Porque para Ezequiel, que tinha a esperança de entrar no átrio e chegar no santo lugar, e para ele isso seria, sabe, o ápice do seu ministério, poder ministrar no santo lugar, poder queimar o incenso, estar perto de Deus, mesmo limitado ao santo, mesmo sabendo que ele não podia entrar no santo dos santos. Mas eu, diferente de muitos, eu entrarei no santo lugar, eu estarei na presença de Deus, eu estarei servindo ao Senhor, eu estarei ministrando ao Senhor. Eu sou um sacerdote do Deus vivo, eu vou viver isso. Isso é a minha inspiração, isso é a minha alegria.
E aí ele não tem nada disso, ele está vivendo o oposto disso, o contrário. Mas versículos anteriores, a partir do versículo de número 26, nós temos uma revelação. Ezequiel lá na Babilônia, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus assentado num trono carregado pelos querubins, aleluia. O que é que isso significa? Isso significa que ele teve de Deus mais do que ele esperava. Ele esperava ir até o santo lugar. No santíssimo lugar, a presença de Deus era representada pela Shekinah, um feixe de luz. A glória do Senhor representada por um feixe de luz, a Shekinah. Mas quando ele está na Babilônia, pensando que tudo acabou e que nada ele viverá do que ele esperou, o Senhor vem na sua glória, assentado no seu trono, porque ele é o Rei dos Reis, ele era o Rei dos Reis, carregado pelos querubins. E é nesta visão que Deus lhe aparece e lhe convoca para uma missão maior do que ele esperava. Como sacerdote, ele nunca veria a Shekinah, ele nunca entraria no santo dos santos. Mas sabe o que acontece com ele? Quando Deus vem e se revela a ele, ele vê mais do que a Shekinah, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus na sua glória, aleluia. E ele não vai exercer um ministério de sacerdote, ele vai exercer um outro ministério, o de profeta. Naquele lugar que seria o seu lugar de morte, de derrota, de tristeza, Deus o levanta e transforma em um lugar onde ele vai ser usado por Deus para pregar a palavra de Deus, para converter o coração do povo de Deus ao Deus Todo-Poderoso. O que ele esperava era ir até o santo lugar. Deus se revela a ele, é como Deus estivesse dizendo: vem cá, Ezequiel, eu vou te levar ao lugar mais santo, eu vou te levar a um lugar que é mais santo do que é o santo dos santos. Eu vou me revelar a ti como nenhum outro antes me viu. Eu vou te usar de uma forma mais poderosa do que você esperava. O teu ministério vai ser muito mais frutífero do que você desejava. O que eu vou fazer através de ti é bem maior do que você queria. Bem, para quem quer servir ao Senhor, para quem alimenta sonhos do tipo: Senhor, eu quero ser usado por ti, eu quero conduzir vidas a Cristo, eu quero, Senhor, eu quero. E o Senhor se revela dizendo: você não vai conduzir a Cristo, ao meu filho, algumas vidas. Através de ti eu vou conduzir milhares de vidas. Através de ti eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou operar milagres extraordinários. Eu vou realizar curas que quem vê vai ficar boquiaberto. Era mais ou menos isso. Ezequiel pensava em queimar incenso, em colocar os pães da proposição novos em ordem, acender o candelabro. Deus disse: é mais do que isso que eu vou fazer através da tua vida, Ezequiel. Pois eu vou te pôr por profeta, eu vou falar contigo, você vai me ouvir. Eu vou falar através da tua boca e outros me ouvirão através de você. A forma que eu vou me relacionar contigo é muito mais íntima do que você esperava. O jeito que eu vou te usar é bem maior do que você desejava. Vamos começar hoje, Ezequiel. Se ponha de pé. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou em Ezequiel e o pôs de pé. Sabe, Deus é tremendo, é maravilhoso, é
ele faz umas coisas que nós entendemos depois. Quando Ezequiel estava sendo levado, ele imaginou: cada vez mais distante eu estou da minha vida. E mal sabia ele que Deus tinha uma vida mais excelente para ele viver. Quando Ezequiel pensava assim: aqui é o lugar da minha derrota, da minha morte, Deus falou para ele: não, aqui é o lugar que eu vou te usar. Portanto, é o lugar da tua vitória. Às vezes a gente não entende algumas situações que passamos com Deus. Às vezes a gente quer Jerusalém, mas Deus tem para nos usar em Babilônia. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Antes do palácio, o governo no Egito, teve a casa de Potifar e teve a prisão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Na casa de Potifar, ele chega como escravo, é comprado como escravo José, e está tudo bem. Ele se torna o principal dos escravos, o administrador de toda a casa de Potifar. Come bem, dorme bem, está vivendo bem. Mas aí tem a infeliz da mulher de Potifar, que fica atraída por ele e quer ter relação com ele ao ponto de agarrá-lo, despida. E aí José corre, foge. E alguém poderia dizer: coitado dele, estava até bem na casa de Potifar, mas aí, por causa dele ter resistido o pecado, fugido dele, ele vai para a prisão. Irmão, porque ele resistiu o pecado, ele foi para a prisão. Se ele não tivesse resistido, ele iria para a forca. Aí na prisão é totalmente diferente, amém? De uma casa, ele não come tão bem, ele não dorme tão bem, é outro ambiente. Prisão é ambiente de trevas. Escute o que eu vou te dizer. Alguém poderia dizer assim: poxa, meu irmão, é complicado, né? Andar com Deus é complicado. Por que a prisão? Irmão, é melhor a prisão, Deus me protegendo e me guardando do pecado, do que as delícias da casa de Potifar e a mulher de Potifar tentando me derrubar. Porque a mulher de Potifar me derrubando, eu não saio apenas da casa de Potifar, eu saio da presença de Deus. Então é melhor ficar na prisão com Deus do que na casa de Potifar com a tentação. Você está me entendendo? Deus está falando com pessoas aqui, que Ele está mudando de situações que você olha assim: poxa, mas aqui é pior do que lá. Essa situação tem mais desvantagem do que lá, mas é melhor aonde Deus está te colocando. Mesmo sendo aos teus olhos mais inferior, você ganhando menos, você não tendo tanta regalia, mas Deus está te protegendo, porque no outro lugar era um lugar de queda para você. É melhor na prisão, porque na prisão Deus está me guardando, do que na casa de Potifar que tem tentação. Está me entendendo? Agora tem uma coisa, lá na prisão é o último degrau para o palácio. Aleluia. Entendeu? Na prisão, quem me vê de fora diz assim: foi derrotado, piorou a vida dele. Não, Deus está me guardando. E a prisão é o último degrau para o palácio, que é Deus me exaltando. Então você quer ser honrado pelo Senhor? Passa com o Senhor
pelos lugares que Ele tem para te levar. E quando os lugares parecerem lugares de morte, lugares de derrota, não te esqueça, Deus está contigo e Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Fica com o Senhor. Não murmura não, eu não sei para quem Deus está falando. Não murmura, só espera no Senhor, confia nele. Quer um conselho melhor? Ao invés de murmurar, canta louvores. Aleluia. É derrota, Ezequiel, não é não. Ele pensava que era Ezequiel, como alguns crentes pensam quando passam situações difíceis. Alguns chegam a duvidar até que Deus está com ele. Alguns chegam até desacreditar das promessas de Deus, da palavra de Deus. Que bom que Deus não desacredita de nós. Que bom que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Que bom que o que Ele promete não está firmado em homem, está firmado nele mesmo. Ele promete pelo nome dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que se o que você está vivendo por Cristo Jesus, possa até ser que alguém diga assim: rapaz, o caba lá, o copeiro, se esqueceu de mim. Que José não revelou o sonho, não foi? Do copeiro e do padeiro, o padeiro morreu. O copeiro foi exaltado. Ele pediu: olha, quando tu tiveres de volta no palácio, tu lembra de mim? Que eu estou aqui, né? Prisão. E o copeiro esqueceu. Aí alguém pode até dizer: rapaz, cadê o teu Deus? E você também pode dizer: rapaz, Deus se esqueceu de mim. Mas o copeiro esqueceu de propósito. Foi Deus que fez ele esquecer. E por que o copeiro esqueceu de propósito, pastor? Porque o faraó ainda não tinha tido o sonho. Se ele fala de José para faraó antes do sonho, o máximo que o faraó ia fazer é tirar ele da prisão. Mas quando ele lembra de José com o sonho que o faraó teve e ninguém conseguia interpretar o sonho, aí é outra coisa. José vai lá, é levado até a presença dele, revela o significado do sonho e o faraó diz: não tem outro homem que possa governar o Egito abaixo de mim, senão você. Aleluia. Então até aquele tempo que a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, que está demorando muito, que Deus está num silêncio ensurdecedor, é porque tem um tempo. E o tempo de Deus é o melhor para as nossas vidas. Acredite. Deus é poderoso para mudar a tua realidade da noite para o dia. A questão é: o que é vitória para você? A questão é: o que é alegria para você? A questão é: o que é bênção para você? Para Ezequiel, sabe qual era a vitória dele? Sabe qual era a alegria dele? Sabe qual era a bênção dele? É viver para servir ao Senhor. Pastor, o que é que tem a ver esse texto com o que o senhor leu? Porque o nosso Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. João capítulo 19, versículo 17 e 18, Jesus carregou a sua cruz até o Calvário, que em hebraico é chamado Gólgota, caveira, e ali foi crucificado.
visto a cruz como o Calvário era lugar mal visto, lugar de maldição, porque estava escrito: será maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cruz era símbolo de morte, de humilhação, de dor. O Calvário, o que significa Calvário? Caveira, morte, maldição, derrota, humilhação. E de fato, na cruz, ele foi humilhado. De fato, na cruz, no Calvário, ele morreu. Mas ele não foi derrotado. Foi lá no Calvário, foi lá na cruz que ele venceu. Aleluia, a vitória de Cristo é a nossa vitória. E a partir da cruz de Cristo, a cruz não representa mais maldição, mas bênção, porque através da cruz eu sou feito filho de Deus. Através da cruz eu sou livre da condenação e da morte. Através da cruz eu não sou mais um condenado, eu sou alguém que recebeu a vida eterna. Através da cruz eu não vou mais para o inferno, eu estou caminhando para as mansões celestiais. Aleluia. O que era para a morte, o que era maldição, Jesus transformou na minha bênção, na tua bênção, na nossa bênção. Quem pode adorar o Senhor Jesus nesta noite? Por isso, meu irmão, minha irmã, você já é um abençoado. Se você está com Cristo, você já é um vitorioso. Melhor, nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Não, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o vale que eu estou atravessando. É verdade, pode até ser, mas você está atravessando o vale e vai subir um monte. Você vai ser por Deus exaltado se você está com Ele. Não, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, é para a morte. Mesmo que seja para a morte, mas Ele virá a segunda vez, e os que morreram nele ressuscitarão incorruptíveis, porque a última trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Eu não sei se você prestou atenção numa das canções que aqui foram entoadas. Aleluia. João ele viu a igreja triunfante, ele viu a igreja gloriosa, ele viu a igreja vitoriosa, ele viu a igreja abençoada. Você não é um amaldiçoado, você não é um derrotado, você é um campeão, você é um vitorioso, você é uma bênção, porque Deus conquistou tudo isso na sua cruz. Por mais que você viva neste tempo, nesta terra, uma vida simples, regrada, mas tu és alguém que vai habitar os céus de glória. Tu andarás com vestes resplandecentes, tu receberás coroas com diademas. Tu vais andar em ruas gloriosas de ouro e de cristal. Então, por mais que aqui você sofra embates, e que aquilo que para o mundo é derrota, mas o final, irmão, o final já está garantido. É vitória, é glória. E o que é vitória? É Jesus comigo, é eu com Ele, é Ele reinando e eu reinando com Ele. É por isso que o que faz a diferença é o que eu entendo de bênção, o que é para mim felicidade, o que é para mim vitória, o que é para você isso. Porque para mim é meu nome escrito no livro da vida. É eu ter a certeza que quando o meu Jesus voltar, Ele vai chamar o meu nome. Quando Ele estabelecer o seu reino,
eu vou reinar com Ele. Eu vou receber vestes de justiça. Stai astegiol dromias takandaramias etenegai. Eu já me peguei, eu acho, com um evangelista dizendo, olhando assim para uns carrão, né? Aí falando assim, rapaz, será que daqui para o tempo da nossa partida a gente vai chegar até algum carro parecido com esse? É provável que não. Mas isso não me desmotiva. Isso não me faz ver a vida com um olhar sem brilho. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E para onde eu estou indo eu não vou precisar de carro. Uou! Para onde eu estou indo eu receberei um corpo glorificado. Eu vou voar. Eu me deslocarei de um lado para o outro voando. Para onde eu estou indo, nada que este mundo tem por valor estará lá. Porque os valores do reino são outros e são por demais elevados. Por isso, se Deus me tira de Jerusalém e me coloca numa Babilônia, ou se Ele está comigo, eu continuo sendo um campeão. Eu continuo tendo em mim a fonte da alegria e da felicidade, porque a minha alegria, a minha felicidade não tem por fonte as coisas desta vida e deste mundo. Ele é a fonte da minha felicidade. Então, se eu saio da casa de Potifar e sou injustamente condenado a uma prisão, eu sei que a prisão é temporária. Se Jesus está comigo, eu sei para onde eu estou indo. É por isso que João, na prisão, ele disse, estou parafraseando, tá bom? Quando João manda perguntar a Jesus se de fato ele é o Cristo, era como se João estivesse dizendo assim, eu aceito a prisão, eu aceito essa cela escura, úmida, fria, mal cheirosa, desde que eu esteja aqui pelo meu Cristo, porque eu sei que essa cela só me prenderá por um tempo. Eu sei a quem pertenço e para onde eu estou indo. Então eu só preciso saber, tu és mesmo o Cristo. Eu só preciso saber que eu estou aqui por causa da pregação que tu és o Cristo. Eu só preciso saber, porque se tu és, então vale a pena. Vale a pena esse tempo em sofrimento. Você está me entendendo? Pode ficar de pé, por favor. João, no
versículo 17, diz algo que me chama muita atenção. Jesus carregou a sua cruz. Mas eu e você, nós sabemos, aquela cruz não era de Cristo. Aquela cruz não foi feita para Cristo. Aquela cruz era de Barrabás. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Mas João, pelo Espírito, ele diz: Jesus, tendo carregado a sua cruz, querendo dizer, a cruz que era minha, ele assumiu como dele sendo. A cruz que era sua, a punição que era devido a você, era minha, ele assumiu. É minha. Eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou carregar a cruz como minha fosse, sendo nossa. Oh irmão, como não amar esse Deus? Como não ser grato a esse Deus? Como resistir-lhe a voz? Como resistir à sua direção? Anuncie essas boas novas. Pregue. Como resistir? Depois da transformação que Ele fez na nossa vida, sem Ele, a nossa vida era assim, uma maldição. Sem Ele, a nossa vida sim era desgraçada, ou seja, desprovida da graça. Sem Ele, a nossa vida era assim, uma vida de derrota. Sem Ele, a nossa vida era uma vida de desesperança. Mas com Ele, eu vivo a esperança do seu retorno, para me levar para junto dele, para estar com Ele para sempre. Com Ele eu sou mais do que vencedor. Com Ele eu sou um bendito de Deus. Com Ele eu sou alguém cuja graça de Deus transborda. Se com Ele eu sou agraciado, com Ele eu sou um abençoado, com Ele eu sou um vitorioso. Com Ele, será que você pode agradecer nesta noite?